Meu nobre Cesário, primeiro quero cumprimentá-lo, servidor de carreira, uma pessoa que tem aqui, estou vendo pelo currículo, uma formação extraordinária, capacitado para o posto, totalmente capacitado. Estava respondendo ultimamente aqui, segundo informação do currículo, pela Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, então está bem atenado a questão. A Petrobras, talvez ela está querendo se recuperar às custas da venda, por exemplo, de ativos, conforme a informação oficial aqui, da Liquibras, a pretensa venda da participação em refinarias, a venda de 49% da Gaspetro, a venda de 66% do campo gigante de Carcará, a venda de parte dos campos gigantes da Lapa e Iara, a venda de participação na Petroquímica Suape, além de estudos para a venda da BR Distribuidora. Então, quer dizer, é fácil o nosso nobre antecessor aqui falar que a Petrobras está caminhando para a recuperação, vendendo patrimônio que foi construído ao longo do esforço do povo brasileiro. Então, eu queria saber o seguinte: a Agência Nacional de Petróleo, que tem como sua função regular e fiscalizar o mercado, né, como é que ela, na sua visão, vê essa questão dessas iniciativas, desculpa a posição minha, aspas, no sentido de entregar o patrimônio público da Petrobras, feito ao longo do tempo com o sacrifício do povo brasileiro, tá certo, para capitalistas internacionais, que com certeza, se o preço do petróleo já é um escândalo, tá certo, o preço da gasolina nas nossas bombas, a ponto de brasileiro que mora na fronteira passar para o outro lado da fronteira para comprar gasolina vendida pelo Brasil pela metade do preço, tá certo, e abastecer seus carros. Quer dizer, um vexame total, que para o povo lá fora nossa gasolina é barato, para o povo aqui dentro nossa gasolina é altíssima. Então, quer dizer, a gente precisa ver como a função reguladora e fiscalizadora da Petrobras, da ANP, pode, de uma forma ou outra, pôr uma moral nessa questão. Porque não é possível, pessoal, por favor, não é possível que um furacão acontecido há 2 semanas venha aqui definir, pois é, 1 semana, vem aqui definir que o petróleo brasileiro vai disparar para 4,50, 4 não sei quanto, 4,15, um cartel total em cima do povo brasileiro, do pobre consumidor. Então, nós precisamos que a ANP, que é uma instituição independente, eu vou votar com Vossa Senhoria, porque Vossa Senhoria é um servidor público como a mim. Eu já coloquei: governo passa, Estado fica, e nós, servidores públicos, somos Estado, com a consciência que Vossa Senhoria tem um currículo totalmente voltado ao bom princípio do servidor público, que temos a nossa cartilha para respeitar, que é a Lei 8.112, tá certo? E a Constituição brasileira. Eu espero que com a sua atuação independente possa pôr uma ordem, um freamento na questão da desordem que se encontra a Petrobras e outros órgãos relativos. Isso seria a primeira pergunta. O atual processo de privatização dos ativos da Petrobras é um tema relevante para o nosso país, tendo em vista que o petróleo é um patrimônio público que já demasiadamente aviltado, de acordo com os últimos fatos ocorridos em nossa história, o que deveria estar sendo destinado a promover o desenvolvimento do Brasil e atribuir bem-estar à população. Pergunta-se: como o senhor vê o papel da estatal no país à luz da Constituição Federal? Qual a opinião do senhor a respeito do processo da privatização, na minha visão, aspas, entrega do patrimônio público da Petrobras, tá certo, aos interesses de pessoas não brasileiras, ou seja, a desnacionalização da Petrobras? Caso seja aprovado pelo Senado Federal e posteriormente nomeado pelo Presidente da República, como o senhor se portará junto ao colegiado da ANP em face do papel daquela agência como instrumento implementador de políticas públicas no mercado de petróleo e gás, diante da intenção de privatização excessiva dos bens da União no âmbito da competência da ANP? 2. A Petrobras decidiu atrelar o preço dos combustíveis vendidos no país ao preço internacional do petróleo. Questiona-se, 2.1,
como tal posição tem impactado o mercado consumidor interno, pois ultimamente tem se visto um aumento nos combustíveis, o que impacta toda a cadeia de produção interna. Qual a sua posição a respeito da atuação da agência na regulação do mercado de combustíveis, a fim de manter o equilíbrio mercadológico na etapa de distribuição de combustíveis, a fim de que os preços dos combustíveis não cheguem a preços impeditivos e prejudiquem o desenvolvimento de atividades industriais? Por gentileza, eu queria que vocês entregassem para ele aqui as perguntas por escrito. Eu gostaria de agradecê-lo, teria muito mais o que falar. Tive uma conversa salutar com Vossa Senhoria no meu gabinete sobre esses pontos e espero que a sua entrada no colegiado da ANP seja pelo bem do nosso país e pelo bem da Petrobras e pelo bem da ANP. Muito obrigado. Senador Hélio José, as questões sugeridas ao atual processo de privatização de ativos da Petrobras. Senador, a gente conversou, eu deixei claro, ou seja, como o senhor vê o papel da estatal no país à luz da Constituição Federal? Bom, eu vejo fundamental. Assim, a Petrobras, hoje, o que ela gerou de conhecimento para a sociedade brasileira durante o período de monopólio natural é fantástico. É fantástico. Ao contrário de Venezuela, ao contrário de uma Pemex, etc., que só fizeram extrair petróleo, a Petrobras ela desenvolveu tecnologias reconhecidas a nível internacional. Ela é líder em exploração e produção em águas profundas, líder em desenvolvimento de novos materiais, nanomanografia, ou seja, ela é uma empresa exemplar. Esse é o papel. Se deve ser transferida em parte ou no todo para a iniciativa privada ou não, eu não saberia, nesse momento, eu não saberia dizer. O que eu posso dizer é que toda vez que ela serviu como instrumento de política energética, isso não foi bem sucedido, isso não gerou os resultados esperados. Essa é a minha posição. Qual a opinião do senhor a respeito do processo de privatização em curso da Petrobras? É o que eu falei, eu acho que a Petrobras não está sendo privatizada, a Petrobras está se desfazendo de ativos que dão prejuízo a ela. Ou seja, e ativos significativos. A gente tem exemplos aqui que eu poderia ficar o dia inteiro citando. A Petrobras tem a receber da Eletrobras 18,4 bilhões de reais. Esse é o da Eletrobras, controlada pelo governo federal, a Petrobras tem a receber 18,4 bilhões de óleo, de oferta que a Petrobras cedeu para a BR Distribuidora parte e para a Petrobras, propriamente dito, parte, e o sistema Eletrobras não pagou. Ou seja, se pagasse, provavelmente não estaria vendendo o que equivale mais ou menos a uma NTS, uma malha de transporte que vendeu por 4,2 bilhões de dólares. Ou seja, essa é a falta de coordenação a nível governamental que eu estou me referindo. Duas empresas controladas pelo governo federal, vinculadas ao mesmo ministério, com esse imbróglio, onde as duas estão com situação pré-falimentar. A Petrobras talvez menos, a Eletrobras tentando criar uma engenharia financeira onde ela consiga minimizar as perdas acumuladas durante anos. Porque isso não nasceu ontem, isso não é 6 meses para cá, nem nada. Isso vem crescendo. Isso começou em algum dia, veio crescente e assumiu dimensões que hoje acredito que a solução seja tomada não a nível só de Ministério de Minas e Energia, a nível de Casa Civil, a nível de Ministério da Fazenda, a nível de Tesouro Nacional, enfim, a nível até de Presidência da República, para ver como é que soluciona, uma vez que se trata de empresas estatais. E mais, essas empresas estatais brigam na justiça. Então, são as idiosincrasias brasileiras, são as esquisitices que a gente olha e fala, não é possível. Não, mas, enfim. Caso seja aprovado pelo Senado Federal e posteriormente nomeado pelo Presidente da República, como o senhor se portará junto ao colegiado da ANP em face do papel daquela agência como instrumento implementador? A agência é instrumento implementador de políticas públicas no mercado de petróleo e gás, diante da intenção de privatização excessiva dos bens da União, no âmbito da competência da ANP. Resumindo, eu sou a favor ou contra a privatização? Né? A pergunta é essa. Então,
Senador, eu acho que tem casos que não cabe ao poder público administrar. Eu acho que outros casos merece o poder público administrar. Agora, independente de administrar a União ou o governo administrar ou não, se optar por privatizar, tem que ter agências reguladoras fortes para fiscalizar. Pronto. Ou seja, a agência foi criada para isso, para concessão de serviço público. Uma vez que o Estado não tem competência para prover de serviço à sociedade daqueles bens que cabe a ela constitucionalmente prover, ela pode ceder a terceiros? Pode, mas tem que criar uma agência para ver se aquele serviço está sendo prestado a preços razoáveis e a qualidades razoáveis. Para isso serve a agência reguladora. Tá? Essa é a minha opinião. A Petrobras decidiu atrelar o preço dos combustíveis vendidos no país ao preço internacional do petróleo. Também é o dólar, tá? A variação do dólar. Questiona-se como tal decisão tem impactado o mercado consumidor interno, pois ultimamente tem-se visto um aumento dos combustíveis, o que impacta toda a cadeia de produção interna. É isso mesmo, ou seja, liberalização. A Petrobras resolveu, através de sua nova política de preços, adotar uma fórmula de uma cesta internacional de petróleo com uma variação cambial. E está fazendo isso. Ou seja, o impacto é o impacto que todos os países têm no mundo e que a gente tem que se acostumar a isso, a volatilidade de preços. Talvez não com a frequência que a Petrobras tenha, mas a Petrobras já falou, seria uma vez por mês, aí antecipou para uma vez por semana, e agora está praticamente todos os dias ela tem praticado. Mas não é só para cima, para baixo também. Então, ou seja, é o novo ambiente de negócios, é um novo ambiente de negócios. Teoricamente, isso deveria atrair novos investidores para aquele negócio, porque competir com a Petrobras é complicado. Né? O governo ia lá e falou assim, baixa o preço ao mínimo possível. Ninguém entrava, por quê? Porque ninguém é capaz de produzir o que a Petrobras produzia, aquele custo. Então, o cara não tinha retorno no capital aplicado. É mais fácil comprar da Petrobras, ou até fazer parceria com a Petrobras para desenvolver o negócio. Qual a sua posição a respeito da atuação da agência na regulação do mercado de combustíveis, a fim de manter o equilíbrio mercadológico na etapa de distribuição de combustíveis, a fim de que os preços dos combustíveis não cheguem a preços impeditivos e prejudiquem o desenvolvimento de atividades industriais? Não, eu acho que é mais ou menos vinculado a essa liberdade de preços. Eu acho que ela faz o estudo, ela tem um benchmark dela, que nada mais significa a participação mais ou menos histórica dela nos derivados de petróleo, e ela vai fazer de tudo para manter esse benchmark. Porque se não manter, significa queda das vendas. E queda das vendas significa menor receita operacional, coisa que ela não precisa nesse momento passar. Então, ela vai fazer uma política de preços que eu acredito que vai garantir o retorno dos investimentos dela.